o rei dos dividendos. Era um garoto pobre de São Paulo, começou a trabalhar ainda criança, enfrentou todas as dificuldades possíveis e ia se tornar o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileiras. Você já conhece ele? Eu tô falando do Luiz Barsi, também conhecido como Warren Buffett brasileiro. Um homem que transformou paciência, disciplina e dividendos em uma máquina de independência financeira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gentes da Bolsa, um programa semanal no qual a gente explica a metodologia e a estratégia dos maiores nomes do mercado financeiro. Eu sou Matheus Malheiros e você está no canal da UVP Capital. A vida de Luiz Barsi começa em 10 de março de 39. Filho de imigrantes espanhóis, nasceu em San Pameu, numa época em que o país ainda engatinhava rumo à industrialização. Com só 1 ano de idade, perdeu o pai, e toda a responsabilidade de prover a família recaiu sobre os ombros da mãe de Barsi. Não tinha herança, não tinha nada, sem conforto, só a dura realidade de uma infância pobre num cortiço no bairro do Brás, no coração da capital paulista. Aos 9 anos, enquanto as outras crianças estavam lá, brincando, aproveitando a vida, comendo terra, o Barsi já estava trabalhando como engraxate. Uma caixinha de madeira nas mãos, ele saía andando pelas calçadas e oferecia o seu serviço em troca de alguns trocados. E cada moedinha que ele conseguia era muito importante para conseguir ajudar a mãe a colocar comida na mesa de casa. E esse começo humilde é o que podia muito bem ter limitado os sonhos dele. Mas aconteceu justamente o contrário. Foi dessa forma que ele desenvolveu um senso de responsabilidade e disciplina que o acompanharia por toda a sua vida. Na adolescência ele conseguiu emprego já numa corretora de valores. Então, imagina esse cenário. Garoto, pobre, família humilde, em volta dele só os engravatados da Faria Lima, o pessoal de terno, nem existia a Faria Lima na época, mas isso aí inclusive pode ser história para outro vídeo. Telefones tocando sem parar, pregões fervilhando, eles falando patrimônio de 10 gerações da família do Barsi, uma ligação. Para muitos era só um trabalho qualquer, mas para ele era uma chance de aprender em primeira mão como funcionava o mercado financeiro. E ali ele percebeu que a bolsa não era um cassino na realidade, era um lugar no qual as empresas buscavam capital e os investidores podiam se tornar sócios de negociais. Você tinha esse casamento de interesses e mesmo sem grandes recursos, o Barsi tinha essa visão. Ele entendeu que se conseguisse viver abaixo do que ganhava e reinvestisse tudo que sobrava, ele podia construir pouco a pouco um patrimônio sólido. Isso, inclusive, é o que a gente ensina aqui na UVP e a metodologia que norteia todo o nosso time. Se você tem um patrimônio acima de 300 mil e não tem toda a disponibilidade para fazer o curso da UVP, mas se você tem, cara, recomendo fortemente que você não ande sozinho. Tem muita coisa acontecendo no mercado, um cenário turbulento, e a gente vai pegar na sua mão e te levar passo a passo para construir patrimônio. Clica aqui no link da descrição, preenche o formulário, que o meu time vai entrar em contato com você para entender um pouquinho mais, dar um direcionamento de onde você pode melhorar, e espero eu que você acabe vindo aqui para construir patrimônio junto com a gente. E essa mentalidade que se baseia em gastar menos do que ganha e transformar o excedente em patrimônio, no caso do Barsi, em ações, iria se tornar a base de toda a sua trajetória. Na década de 60, enquanto trabalhava e estudava, começou a comprar suas primeiras ações, mas tinha muita disciplina e cada salário já ia rendendo um excedente, que iria virar participação em empresas, em que nem ele fala, empresas sólidas, boas pagadoras de dividendos. O tempo passava e o jovem investidor mantinha firme a sua estratégia, gastar pouco e investir sempre. Em 69, com 30 anos, tomou a decisão mais importante da sua vida financeira e criou o que ele chamou de projeto previdenciário. A ideia era, vou montar uma carteira de ações, dividendos regulares, que ia ser capaz de sustentar a sua vida sem que ele precisasse depender da própria força do trabalho. Ou seja, você vira sócio de empresas e essas empresas é o que pagam a sua aposentadoria. E perceba muito bem, isso não se trata de enriquecer rápido. É, na realidade, você tentar construir uma renda vitalícia. É uma aposentadoria particular. Só que, obviamente, muito mais rentável do que qualquer plano de previdência no mercado, muito mais sustentável do que uma pirâmide aí conhecida por INSS. E a filosofia do Barsi era simples, mas muito poderosa. Empresas sólidas, setores essenciais da economia, como energia, bancos, infraestrutura, que dificilmente iam sair de cena porque eram indispensáveis ao funcionamento do país. Quais que foram seus primeiros investimentos? Companhia Energética de São Paulo, a CESP, Banco do Brasil, depois veio com a Itaúsa, que controla um dos maiores bancos da América Latina, e aqui está um ponto-chave. Ele não comprava ações com o olhar de quem espera vendê-las numa próxima alta do mercado. Ele comprava pensando em ser sócio, guarde muito bem essa palavra, sócio da empresa para a vida inteira. E além de toda essa paciência, o segredo estava em reinvestir todos
os dividendos. O lucro recebido não era para ser gasto em consumo, nem para aumentar padrão de vida. Era simplesmente transformado em mais ações. Ou seja, um ciclo virtuoso. Você guarda dinheiro, esse dinheiro que você guardou é investido, você compra ações, ações essas que te pagam dividendos, que te fazem guardar mais dinheiro para comprar mais ações e você segue infinitamente nesse ciclo. Isso cria um efeito composto poderosíssimo a longo prazo, que multiplica muito seu patrimônio de forma exponencial ao longo de décadas. Bom, como assim? Vamos supor que você tem R$100, esses R$100 te rendem 10, você reinveste esses 10. Agora você tem R$110 que rendem 11, e aí você passa a ter 121 que rendem R$12. Então é uma curva exponencial e o tempo é a principal variável nisso aí. E esse é um dos fatores que diferencia muito o Barsi, porque além dele ter tido muita disciplina, uma metodologia sólida e ter segurado, ele teve tempo. E o tempo é a única variável exponencial da conta. Qual que é a fórmula de juros compostos? Montante igual capital inicial multiplicado por 1 mais taxa de juros elevado ao tempo. E enquanto a maioria dos investidores se deixava levar pelas oscilações do mercado, vende, compra, ficar nesse entra e sai conforme a emoção do momento, o Barsi se mantinha firme. Para ele a volatilidade não era uma inimiga, era só uma oportunidade de comprar mais ações de empresas que já eram boas. E esse comportamento disciplinado, baseado em fundamentos e não em modismos, foi o que levou a ser reconhecido como o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Mas claro, para chegar lá, não bastava só disciplina. Ele também entendeu que precisava de conhecimento e foi atrás disso. Ele começou a estudar estrutura e análise de balanços, economia, administração, direito, tudo para que ele conseguisse compreender cada vez mais profundamente o funcionamento das empresas e do mercado. E ao mesmo tempo seguiu trabalhando duro. Durante quase 2 décadas foi editor de economia e mercados de capitais no jornal Diário Popular. Também passou pela revista Marketing, ou seja, ele não só aplicava os seus conhecimentos, como também os transmitia ao público. E essa fase consolidou não apenas sua imagem de investidor, mas de um educador, um divulgador do mercado de capitais. Ele sabia que muitos brasileiros viam a bolsa como um ambiente hostil, um cassino. Você com certeza já ouviu essa frase. Bolsa de valores é aposta, é cassino, ou vou ganhar muito ou vou perder. Não, ele queria quebrar esse estereótipo de uma bolsa quase inacessível e mostrar que com paciência, disciplina e reinvestimento, qualquer pessoa pode transformar ações em uma fonte segura de renda. E mesmo quando seu patrimônio começou a crescer, ele não mudou seu estilo de vida. Continuava simples, frugal, gastando menos do que poderia, nada de mansões extravagantes, nem carros de luxo. E é uma postura que lembra muito a de Buffett, que vive modestamente apesar de sua fortuna bilionária. E essa semelhança entre os dois não é coincidência. Os dois acreditam que a riqueza não precisa vir acompanhada de ostentação, mas sim de propósito e de consistência. E aqui que entra um ponto muito importante, um ponto central na filosofia de Barsi, o método Décio Bazin. Em 92, Bazin lançou o livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. A obra, considerada maçante até por alguns, virou uma bíblia para os investidores que seguem essa linha de investimentos. Bazin defendia que a gente só pode investir em empresas que pagassem dividendos consistentes, e o dividend yield devia ser de pelo menos 6% ao ano, que você tinha que fugir de empresas excessivamente endividadas e que o preço justo devia ser calculado com base no dividendo, ou seja, o preço limite de uma ação é aquele preço que vai fazer ela te pagar um yield de 6% ao ano, pelo menos. E foi nesse método que Barsi encontrou a tradução perfeita do que ele já vinha praticando. Seu projeto previdenciário era baseado justamente em dividendos que pudessem garantir renda para toda a vida. Ele não queria só valorização de cotação, ele queria previsibilidade de fluxo de caixa. E adotando esses métodos de Décio Bazin, ele reforçou a sua disciplina. Então ele evitou empresas envolvidas em escândalos, não comprou negócios frágeis e priorizou setores essenciais, como energia e bancos. Claro, esse método tem suas críticas. Por quê? Se você vai comprar empresa por dividendo, você nunca vai ter uma VEG na sua carteira, uma empresa inovadora que reinveste o seu lucro. Uma Amazon, uma Apple, Google, todas iriam ficar de fora. Mas a verdade é que ele nunca quis adivinhar o próximo foguete. Ele queria uma base sólida. E isso, no Brasil, fez toda a diferença. E os números provam um acerto. Segundo o próprio, em 2022, por exemplo, seu portfólio gerava em torno de R$1 milhão de dividendo. Por qual período? Por ano? Por mês? Por semestre? Por semana? Não. Por dia, 1 milhão de dividendos por dia. Claro, isso é uma média. Não significa que todo dia tinha 1 milhão pegando na conta. Mas sim que se você pega total que ele ganhou, divide por 365, a gente tem uma média de 1 milhão por dia. E isso é quase inacreditável. Por quê? Um menino que começou como engraxate no Brás, virou um bilionário, vivendo de renda, só com seus investimentos, fazendo R$1 milhão por dia de rendimento, sem nunca precisar vender uma ação. E mesmo assim, ele continua levando uma vida simples. De segunda a sexta, pega o metrô, vai até o seu escritório
escritório lá no centro de São Paulo, cumpre o expediente das 10 às 2 e o resto do dia ele passa estudando relatórios, acompanhando balanços e analisando novas oportunidades. Um bilionário que podia passar semanas, ele podia morar em resort de luxo, podia morar voando em primeira classe, mas ele prefere o mesmo hábito de décadas, estudar empresas e reinvestir dividendos. E esse estilo de vida, sem grandes ostentações, é parte da lição que ele deixa. Riqueza de verdade não é gastar sem limites, é você viver livre de preocupações financeiras, é o poder de decidir o que fazer com o próprio tempo. E é o que a gente te ajuda a conquistar aqui na OVP Consultoria, por meio da nossa metodologia. E é por isso que o Barsi defende tanto que qualquer pessoa pode montar o seu plano previdenciário. Não importa de onde você veio e não importa o que faz com o que ganha. E além de investir, o Barsi sempre se dedicou a ensinar. Ele palestra, dá entrevistas, escreve artigos e mais recentemente começou a dividir inclusive um canal no YouTube com a sua filha, canal chamado AGF, né? Ações Garantem um Futuro. E ali ele compartilha a sua filosofia que o guiou durante sua vida inteira. Ele mostra para a nova geração investir em empresas sólidas, reinvestir dividendos e ter paciência é um caminho de fato acessível a todos. As lições que ele deixa são claras. Planeje seu futuro com um projeto previdenciário em ações, compre um negócio de verdade, não apenas códigos numa tela, use dividendos como régua, reinvista sempre, sem abrir exceções e seja paciente. O mercado vai oscilar, vai sacudir, mas a disciplina de longo prazo sempre vence. Mas reiterando, essa é uma das metodologias que a gente sempre aborda no canal e a gente percebe que tem algo em comum entre elas, de fato. Eu vou martelar muito nessa tecla, que é a consistência, é o tempo. Se você segue essa metodologia de ter uma linha clara de investimentos que se baseie em fundamentos e não em achismos e levar isso para um longo prazo, não tem como você não ter um resultado bom. E aqui na UVP, no que a gente se baseia, você vai diversificar, você vai olhar o mundo, você vai estar muito mais protegido. Você chega no longo prazo, mas sem estar todo concentrado. E apesar de parecer muito interessante essa ideia de investir em ações de dividendos, será que você aguenta a volatilidade? Será que você pode se dar o luxo de passar pela volatilidade? Imagina na época do coronavírus, a bolsa caiu quase 50%. Quem está diversificado, quem tem ali uma renda fixa, por exemplo, consegue aproveitar essas oportunidades. Ainda mais se tiver o acompanhamento de um consultor especializado. A vida do cara é acompanhar o mercado. Você, o que você faz de bom? Trabalha, ganha dinheiro e deixa que a gente cuida do seu patrimônio. A nossa vida é fazer vocês ganharem dinheiro. Então, repetindo, você tem mais de 300 mil, você está perdendo dinheiro sem não estar com a gente na consultoria. Clica aqui no link, preenche o formulário que meu time vai entrar em contato. E hoje, se você curtiu esse episódio, já sabe, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. E antes de encerrar, vamos para o momento também. Análise de carteira dos inscritos aqui do canal. E temos aqui a carteira do nosso amigo Marcos Prado. Ele mandou o relatório. Tem um total aqui da carteira. Tá 36% em renda variável, 25% em pré, 30% alternativo e 7,8% em inflação. Então, primeira coisa, eu não estou considerando aqui os seus objetivos, mas eu digo pensando a longo prazo, onde que a gente vê oportunidades. Dado o juro real elevado que a gente tem no mercado hoje, eu acho que pode fazer um pouco de sentido você começar a olhar com um pouquinho mais de atenção para a inflação, através da rentabilidade real, que é isso que importa a longo prazo para uma carteira de investimentos. E você consegue taxas altíssimas na renda fixa de hoje. Pô, inflação mais 8% isento de imposto de renda. Isso aí é incrível. E vendo aqui pelos ativos, marinho, tesouro direto e um pouquinho no Master. Tomar cuidado com o Master, tem toda aquela questão do balanço do banco tá um pouco prejudicado, mas a maior parte está em tesouro direto e ainda está dentro da FGC, então não vejo problema. Mas é uma diversificação que pode ser mais trabalhada dentro da renda fixa. E nas ações, tem aqui várias empresas, eu vejo uma linha muito sólida aqui, você tem empresas boas na carteira, mas toma cuidado com a pulverização. Não sei se para o volume financeiro que tem, faça tanto sentido você ter esse volume inteiro de ações na sua carteira, mas não tem muita consideração sobre cada um dos seus ativos que você colocou individualmente. E aí, lendo os comentários, o Salto Quântico Genético falou, muito bom no comentário, pode ter algumas falhas, como estão dizendo nos comentários, mas gostei muito. E saber a história do super rico só reforça a ideia que é preciso taxar as grandes heranças em cerca de 50% ou mais, pois faz isso ou não tem solução para implementar o renda mínima cidadão. Só taxando super rico será possível. Meu amigo, o governo ele tem uma receita na faixa de 3 trilhões por ano. Está me falando que se você colocar um pouquinho mais de imposto que o governo já está colocando, que vai resolver o nosso problema. Você não acredita que é o governo que gasta mal o nosso dinheiro. Se você faz isso, você vai ter um efeito
oposto na economia. Se você coloca imposto muito alto, o que os super ricos vão fazer? Começa a se discutir, eles tiram o dinheiro do Brasil, a gente perde riqueza, a gente precisa dos super ricos aqui. Se a gente coloca esse imposto, a gente desincentiva, isso vai só piorar a situação. Nosso problema não é arrecadação, o Brasil tem um nível tributário comparável a país de primeiro mundo, que tem um welfare state muito bem desenvolvido, como a Noruega. O nível de imposto do nosso país está por aí. O brasileiro é um dos países que mais paga imposto no mundo. Quase metade do nosso PIB é impostos. Então não, tributar mais não é a solução. É rever os gastos, é rever as nossas políticas públicas. E claro, se você curtiu o episódio de hoje, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu sou Matheus Malheiros e a gente se vê na semana que vem. Bons investimentos!